E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar os outros critérios de classificação das nossas cadeias carbônicas. A gente já viu os critérios, né? Classificar em saturada ou insaturada, homogênea e heterogênea, normal, linear ou ramificada. Vamos lá para os outros critérios. Também a gente pode classificar a nossa cadeia carbônica em aberta, acíclica ou alifática. Esses três termos são sinônimos, tá? E significa que a nossa cadeia apresenta extremos. Como assim? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha só, eu tenho aqui uma ponta, né, um extremo, outra ponta aqui, outra aqui. Então, nesse caso, eu tenho três extremos. Poderia ter outros, né, poderia ter menos, mas eu tenho extremos, então é uma cadeia dita aberta. Lembrando aqui, ó, acíclica, só para a gente guardar, né? Esse prefixo de negação do português, a, né? Então a gente pensa assim, por exemplo, normal, anormal. Então esse a é um prefixo de negação. Então, acíclica significa não cíclica. Peço cuidado aqui porque vai ter uma palavra parecida com essa daqui a pouco e pode gerar dúvida, tá certo? E depois também vou comentar um pouquinho melhor sobre essa palavra aqui, alifática. Por quê? A definição de uma cadeia alifática ao longo do tempo mudou. Hoje a gente enxerga uma cadeia alifática como um sinônimo de cadeia aberta, ok? Também a nossa cadeia pode ser fechada, ou contrário aqui de aberta, né? Ou cíclica. Como eu disse, acíclica ou cíclica, que é quando ela não apresenta extremos. Só que dentro dessa classificação existe uma subdivisão, e essa subdivisão é muito importante para a gente. Sendo uma cadeia fechada, ela pode ser do tipo aromática, que é quando ela apresenta o que a gente chama de anel benzeno. O que é esse anel benzeno? E ele é muito importante para a gente. Anel benzeno é um anel dessa forma aqui, ó. É um anel de 6 carbonos, perceba aqui, ó, cadeia fechada, ok? São 6 carbonos, ok? Que tem ligações duplas e simples alternadas. Então, eu tenho aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? E eu ligo aqui hidrogênios nos carbonos. Eu posso depois trocar esse hidrogênio por outras coisas, mas essa estrutura aqui, ela é muito importante. Se a gente troca essa representação aqui pela representação de bastão, né, ou de linha, a gente chega nisso daqui. O que acontece? Esses elétrons, né, que estão na ligação dupla, que fazem aqui, ó, dupla aqui, aqui e também aqui, eles têm uma mobilidade maior do que os elétrons que estão aqui na ligação simples, tá? Isso faz com que eles possam se movimentar na molécula. Então, eles podem pular de um lugar para o outro. Então, no caso aqui, ó, essa estrutura é a mesma estrutura dessa daqui. Perceba que eu mudei as duplas de posição, daqui para cá. Essas duas estruturas estão no que a gente chama de ressonância. Por quê? Os elétrons ficam pulando de um lugar para o outro, então eles ficam mudando dessa posição para essa. Por isso que a seta aqui está nos dois sentidos. Essa ressonância ela é muito importante na nossa estrutura. Por quê? O jeito mais correto, né, mais fiel de representar o nosso anel benzeno, como eu tenho aqui, ó, tanto uma contribuição dessa estrutura como dessa, eu posso enxergar os elétrons como esse pontilhado aqui que está se movimentando. Assim, a estrutura mais fiel dentre todas essas é essa daqui. Tá? Então, esse círculo que pode aparecer nesse anel de 6 membros aqui é justamente os elétrons que estão em movimento. Como que eu sei que é exatamente esse círculo e justamente que todas as ligações aqui são iguais dentro desse composto? Porque existem estudos que conseguem medir o tamanho da ligação dupla e da ligação simples. Existe uma diferença para compostos normais, que tem ligação dupla numa parte, simples na outra. Nesse caso, quando a gente faz um experimento, a gente percebe que todas as ligações que tem aqui têm o mesmo tamanho. Então, na verdade, essas duas estruturas
dão origem a uma única estrutura que é o chamado híbrido de ressonância. É como se mesclasse um pouco dessa e um pouco dessa outra estrutura, ok? Por que isso é importante para a gente? Porque ter o anel benzeno vai conferir estabilidade para a nossa estrutura. Então, estruturas que têm esse anel benzeno são estruturas muito estáveis, e isso interfere inclusive na reatividade. Lá na frente, quando a gente for estudar reação orgânica, vocês vão ver que compostos que têm o anel benzeno fazem um certo tipo de reação que outros compostos não fazem e vice-versa, porque essa estrutura aqui, a estrutura do anel benzeno, confere estabilidade à minha estrutura. Nem todo exercício traz essa estrutura aqui. Às vezes eles trazem desenho dessa ou até mesmo dessa primeira. Todas estão corretas. Então, ter qualquer uma dessas já sabe que a minha cadeia é aromática. Ela pode ter outras coisas, mas tendo pelo menos um anel benzeno, eu já posso falar que ela é aromática. De todas, a mais fiel representação é justamente essa última aqui. Por que o nome aromática? Né? Remete ao nome aroma, cheiro. Cuidado, tá? Muitos compostos orgânicos têm aromas conhecidos do nosso dia a dia, bons ou ruins, mas no passado achava-se que compostos que tinham anel benzeno tinham cheiro, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. Não precisa ter esse anel benzeno, essa estrutura, para ter cheiro, ok? Eles mantiveram o termo aromático, apesar de não estar necessariamente associado ao cheiro, ok? Então, aí uma curiosidade para a gente saber. Se a minha cadeia for fechada, mas não tiver o anel benzeno para ser aromática, ela é chamada de alicíclica. Então, cuidado aqui. Olha só essa palavra com essa daqui, tá? Então, tem diferença. Alicíclica significa fechada, mas não aromática. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada, só que eu não tenho o anel benzeno, ou seja, eu não tenho 6 carbonos com duplas e simples intercaladas. Então, essa cadeia aqui é alicíclica, ok? Cuidado, como eu disse, de trocar a alicíclica por acíclica, tá certo? O que eu falei sobre a alifática? Antigamente, falar aromática era o contrário de falar alifática e vice-versa. Hoje em dia, a gente usa conforme eu coloquei aqui. Então, o que está em azul é um critério, e esse critério aqui em preto se subdivide nesses dois aqui, tá? Então, se uma cadeia é fechada e aromática, eu preciso falar que ela é aromática, tá bom? Porque isso daí interfere muito na minha estrutura, beleza? Então, temos aqui uma classificação muito importante para a gente saber. Para vocês terem noção, essa mobilidade de elétrons, né, essa ressonância que a gente vê aqui, interfere em propriedades do tipo condução de energia elétrica, magnetismo, pode interferir na questão de cor do nosso composto. Então, essa ressonância, essa movimentação de elétrons vai aparecer para a gente mais para frente e a gente vai ter um foco nisso, ok? Vamos lá. Depois de estudar esses critérios básicos, né, que a gente viu até agora, a gente vai ver algumas outras classificações que podem aparecer. Às vezes é muito útil você conhecer o termo porque o exercício te traz essa nomenclatura e saber dela já consegue te ajudar na resposta. Primeira classificação. O que é uma cadeia mista? É quando ela é aberta, um pedaço aberta e um pedaço fechada, tá? Então, por exemplo, trouxe aqui duas cadeias, aqui, dois compostos diferentes. Essa primeira aqui, ela tem uma parte que está aberta, que é isso daqui, tem ponta, e assim como desse outro lado também tem ponta. E a parte fechada está aqui. Pode ser fechada e aromática, pode ser fechada sem ser aromática, ok? O que importa é ter parte aberta, parte fechada. Essa cadeia é mista, essa também é mista. Outra possibilidade, classificar em uma cadeia homocíclica, que significa o quê? Homocíclica, homogênea e cíclica. Então, eu junto duas classificações em uma só. Ela é uma cadeia fechada, por isso que é cíclica, e homogênea, ou seja, entre carbonos eu tenho apenas carbonos. Ou também ela pode ser heterocíclica, ou seja, heterogênea e cíclica.
ela é fechada, tá aqui, mas entre carbonos eu tenho um heteroátomo, que nesse caso é o nitrogênio, tá aqui, ó. Então, por isso que ela é heterogênea, tá certo? Então, outra possibilidade aí na nomenclatura para gente, da classificação. Também, sendo aromática, a gente pode classificar ela da seguinte maneira. Ela pode ser do tipo mononuclear, ou seja, quando tem apenas um núcleo de anel benzeno, apenas um anel benzeno. Pode ter outras coisas, mas tem apenas um anel benzeno. Ou ela pode ser polinuclear, como o próprio nome diz aqui, tem mais de um núcleo. Tendo mais de um núcleo, eu posso organizá-los de duas formas. Ela pode ser condensada, que é quando eu tenho carbonos em comum nos meus dois anéis benzeno. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente analisar, e o cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, ó. Como eu disse, o anel benzeno ele tem dupla intercalada com simples, tá aqui, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Se eu coloco uma ligação dupla aqui, para poder fechar o meu anel benzeno, eu estouro o tanto de ligações que esses dois... Por quê? Aqui ele já está fazendo 4 ligações. Olha só, 1, 2, 3, 4. E aqui também. Se eu coloco mais uma aqui, ele começa a fazer 5 ligações. E como a gente viu, carbono faz no máximo 4, ok? Então, para montar os dois ciclos aqui condensados, eu tenho que colocar somente essas duas duplas aqui. Eu não coloco outra aqui, apesar de todos os elétrons aqui estarem em ressonância. Os elétrons das ligações duplas aqui, tá bom? Se você tem dúvida na hora de colocar as ligações, uma dica é, coloca aquele círculo, tira as ligações e coloca só aquele círculo aqui e aquele círculo aqui. Não tem erro, não tem como errar, tá? Vale lembrar que cada um dos carbonos aqui, né, que estão por fora, estão ligados com apenas um hidrogênio, ok? E os carbonos que eu disse que são em comum são esses dois aqui, ó. Então, esse carbono pertence tanto a esse anel benzeno quanto a esse. Mesma coisa esse de baixo, pertence aos dois. Agora, se eu tenho uma cadeia aromática polinuclear, mas que não é condensada, ela é dita isolada, que não tem carbonos em comum. Então, tá aqui, ó. Nesse caso, se a gente analisa, esses carbonos aqui não fazem parte desse ciclo, tá aqui, ó. O que une esses dois, ó, esse carbono pertence a esse ciclo aqui, e esse daqui pertence a esse outro. Então, não tem carbonos em comum. Essa é uma cadeia dita isolada, ok? Caso apareça nas classificações, a gente já vai ter um bom domínio aqui da nossa estrutura. Lembrando também aqui que só o fato de ser condensada ou isolada pode também alterar as propriedades dos nossos compostos, beleza? A gente fecha a nossa aula de classificação de cadeias carbônicas aqui, e um último detalhe que eu queria falar é o seguinte, a grande maioria dos exercícios traz para a gente uma cadeia e pede a classificação dela. Isso daí é o mais comum de aparecer. Só que também pode aparecer o seguinte, ele te dá a descrição da cadeia e pede para você assinalar a alternativa que corresponde a ela, ou pede para você montar essa cadeia. Aí, um detalhe especial, cuidado com isso, tá bom? Aí você analisa alternativa a alternativa e vai eliminando as classificações conforme o que você consta no enunciado do exercício. Isso tem aparecido algumas vezes nos últimos Enem, ok? Então, cuidado com isso, beleza? A gente fecha aqui, qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima, tchau, tchau.